Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um tema muito interessante, que mexe com todos os astros e estrelas. Iremos entender o nosso espírito interior, vamos conhecer alguns fatos e curiosidades da astrologia, de onde vem a palavra, os signos mais comuns, pegue a água e a pipoca e vamos falar. 21 fatos da astrologia. Número 1. Antes de mais nada, precisamos fazer uma distinção importante e necessária entre a astrologia e a astronomia. A astronomia estuda objetos e fenômenos celestes e usa matemática, física e química para explicar a origem e a evolução. Já a astrologia, por outro lado, explora o lado espiritual das estrelas. A astrologia reúne uma gama de práticas espirituais, que vamos ver mais à frente, além de se trabalhar temas científicos. Número 2. Através do estudo das posições aparentes dos objetos celestes, as pessoas esperam obter informações sobre assuntos humanos e eventos terrestres. A maioria dos sistemas culturais de astrologia compartilham raízes comuns em filosofias antigas que se influenciam mutuamente na adivinhação ocidental, embora diferentes em muitos níveis, nas culturas ocidentais. Número 3. Por exemplo, a astrologia moderna hindu, às vezes também referido como astrologia védica do Vedus, antigo sistema de conhecimento da Índia. Essa prática está enraizada nos ensinamentos hindus de que a vida é destinada ao crescimento espiritual, que entre outras coisas, é facilitado pelo karma e todos nós sabemos que você não quer que mexa com o karma. Número 4. Então tome cuidado porque, de acordo com a doutrina, todo pensamento e ação tem uma reação correspondente, podendo ser positiva ou negativa, que retornará para você. Dessa forma, de acordo com especialistas, o karma de uma pessoa está diretamente relacionado à posição dos planetas, e a astrologia das estrelas pode ajudar a entender o karma analisando essas posições. Número 5. Mas nem todos podem praticar e dominar a astrologia védica, a chamada ciência espiritual, requer muitos anos de estudo acadêmico e treinamento. Não é sem razão que na Índia antiga, os astrólogos eram considerados grandes sábios, cujo principal objetivo era ajudar os indivíduos no caminho da espiritualidade. Número 6. Mas também há a astrologia chinesa, que tem uma relação próxima com a filosofia, e usa conceitos com os quais alguns de vocês podem estar familiarizados, como o Yin e Yang, as 5 fases, os 10 hastes celestiais e os 12 ramos terrestres. Não é preciso dizer que Yin e Yang é um conceito que descreve forças opostas que não estão conectadas, mas quais são as 5 fases? Número 7. As 5 fases é um esquema conceitual usado para explicar muitos fenômenos de ciclos cósmicos, que é o que se aplica na astrologia, a interação entre órgãos internos, e as propriedades das drogas medicinais. Algumas pessoas até as usam para interpretar a sucessão de regimes políticos. Basicamente, o sistema tem tudo coberto com apenas 5 elementos ou fases. Número 8. Sim, mas por que as 5 fases? Esses são elementos como fogo, água, madeira, metal ou ouro e terra. Os 10 caules celestiais apareceram pela primeira vez durante a dinastia Shang, por volta de 1250 a.C., são sistemas ordinais que usam o mesmo nome dos 10 dias da semana. Número 9. Sim, 10. Antigamente a semana chinesa era feita de 10 dias. As hastes celestiais eram usadas principalmente em rituais para familiares falecidos, que ofereciam sacrifícios no dia correspondente do Shang. Agora atualmente eles foram emparelhados com outro sistema, os 12 ramos terrestres. Parece justo, a Terra e o céu reunidos em um ciclo composto massivo de 60 dias. Número 10. Ainda assim, quando você menciona astrologia, a maioria das pessoas pensa na astrologia da OTAN, que é apenas mais um ramo da astrologia, usada para prever coisas com base na data e hora em que alguém nasceu, o que obviamente é atraente para os humanos. Onde na verdade, seja você cético ou não, a astrologia deve ter algo mágico ou pelo menos fascinante, quero dizer, ela se originou na Mesopotâmia no 3º milênio antes de Cristo, e alcançou praticamente qualquer lugar do mundo e conseguiu sobreviver até os dias de hoje. Número 11. Os primeiros registros de um sistema de astrologia foram relatados pela dinastia babilônica no século 7 a.C. Foram os gregos que normatizaram e esculpiram o sistema zodíaco ocidental, que conhecemos hoje. A própria palavra zodíaco vem do grego antigo, zodiacos kaiklos, que significa ciclo ou círculo de pequenos animais. Número 12.
Assim podemos afirmar que a astrologia significa literalmente o estudo das estrelas, pois vem da palavra grega astrologia formada pela estrela astron e logia de estudo. Matemático, astrônomo, astrólogo, estudos que foram escritos em tetrabiblos, 4 livros sobre a filosofia e a prática da astrologia escritos séculos 2 depois de Cristo. Número 13. É sempre os amigos da prática que ajudam a garantir a tolerância teológica em relação à astrologia na Europa Ocidental por séculos. Veio ainda, durante os tempos medievais, julgamentos da Inquisição. Dessa forma, os ensinamentos de Potomac sobre a astrologia alcançam o Renascimento, trazendo um impacto associado sobre estudos médicos e obras literárias. Os livros foram comentados, copiados, parafraseados e traduzidos para diversas línguas. Número 14. De fato, até as pessoas do século XVIII acreditavam tanto nas estrelas que as classes médicas tinham aulas de astrologias no currículo. Havia até uma ciência chamada astrologia médica, que examinava as relações entre padrões astrológicos e a doença. Um dos médicos renomados da época acreditava muito nesse estudo. Depois dele, muitos outros homens da ciência foram um defensor da astrologia, entre eles o astrônomo alemão Johannes Kepler. Número 15. A filosofia de Kepler era que as configurações planetárias afetavam fisicamente e mentalmente os humanos, bem como o clima na Terra. A maior parte de seu trabalho era baseada em desvendar como e por que os planetas afetaram nosso mundo. Além dele, Galileu Galilei, astrônomo italiano, físico e engenheiro, praticava ativamente a astrologia. Também, em particular, ele construiu e interpretou os horóscopos, começando com o seu próprio e o de sua filha. Número 16. Sua descoberta sensacional das luas de Júpiter também levou a uma diferente, mas igualmente conquista de prestígio. Em 1610, ele fez o horóscopo de Casimo de Médici, onde Júpiter era predominante. Para aqueles de vocês que não sabem, a Casa de Médici era de uma família de banqueiros italianos, em uma dinastia política que começou a ganhar destaque na época. Número 17. Outro italiano, o matemático Giulio Cardano, cuja pesquisa levou à invenção da fechadura de combinação, foi preso em 1560 por lançar o horóscopo de Jesus Cristo. Ainda todas aquelas mentes brilhantes, e as dos pensadores, basicamente o que fizeram foi reinterpretar e explorar o que já foi dito no passado. Por exemplo, os sumérios, eles lançaram as bases para que os astrólogos estudassem as mesmas. Número 18. Já no zodíaco, eles foram os primeiros a identificar a força e a guerra com o planeta Marte, e a associar Vênus aos temas de fertilidade e feminilidade. Pinturas e rabiscos de cerca de 15.000 a.C., que mostrava a mudança de posições de planetas e estrelas no céu, também foram encontrados. Número 19. Nem todo mundo sabe que o zodíaco foi originalmente usado como um calendário agrícola. Sim, a astrologia agrícola ajudou os agricultores a acompanhar os melhores momentos para colher as colheitas e plantar sementes, mas como eles fizeram isso? Hoje é fácil falar, observando as fases da lua e os signos astrológicos. Por exemplo, agricultores deveriam preparar seus ovos de galinha para chocar quando era lua nova, pois era um signo frutífero. A alegação é que os filhotes que eclodem durante esse período cresciam mais rapidamente e produziam mais descendentes. Número 20. Existiram diversos presidentes que admiravam a astrologia, porém nenhum tão fascinado quanto o presidente Reagan e sua esposa Nancy. Ambos eram profundamente interessados em astrologia. Eles costumavam usar situações astrológicas para planejar eventos. Outro fascinado também foi Theodore Roosevelt, que montou seu horóscopo em um tabuleiro de xadrez especial, localizado no Salão Oval. Também mantinha sempre o olho do tempo na oposição da lua da 7ª casa, enquanto Franklin Roosevelt aparentemente consultava os astrólogos. Papas passados também acreditavam na astrologia. Um conselho de astrólogos, e o Papa Paulo III, agendaram reuniões com o Conselho da Igreja para que se fosse repassado as teorias da astrologia. Número 21. Mas por fim, o que uma astróloga precisa e faz bem para ser capaz de ler as estrelas? Não é nada fácil quanto se poderia pensar. Você deve aplicar os princípios da geometria euclidiana, desenvolvida pelo matemático grego Euclides. Só assim se pode ser capaz de produzir um horóscopo preciso sobre o signo de alguém, e mesmo depois disso você ainda precisa interpretar e gerenciar muitos aspectos. Por exemplo, qualquer fã de astrologia dirá que as pessoas têm mais de um signo. Então pessoal, esses foram os 21 fatos e curiosidades sobre a astrologia.
Se você aprendeu alguma coisa sobre, se inscreva se você não é inscrito e deixe o seu like para não perder os próximos vídeos. Obrigado, até o próximo vídeo.